Olá, hoje eu e Letícia iremos falar sobre agricultura e condições naturais. A influência das condições naturais sobre a agricultura. Mesmo com tanto desenvolvimento técnico e científico, fatores naturais são determinantes para o bom desempenho da agricultura, pois ela ainda depende do clima, da quantidade de chuva e do solo e outros elementos que também interferem nas plantações. O clima ele influencia diretamente na agricultura. Isso acontece porque as práticas agrícolas, elas são extremamente dependentes das variações atmosféricas. Quando não se há chuva no período certo ou em quantidade favorável, a germinação e crescimento das plantas elas ficam prejudicadas. Períodos de secas também causam danos à agricultura e pastagens. Chuvas demais também podem ser prejuízo. Com isso se leva ao aumento do preço final do produto, prejudicando tanto comerciantes, tanto consumidores. Agricultura e relevo. Existem formas diversas de relevo, e na agricultura são aproveitados grande maioria deles, principalmente em áreas planas, chamadas de planície, onde se torna mais fácil o manejo com a plantação. O relevo ele pode ser tanto aliado como inimigo, pois existem áreas que dificultam a agricultura, como regiões montanhosas, que sofrem com a ação erosiva da água. Agricultura e o solo. Com a exploração e alta demanda do plantio, os nutrientes existentes no solo acabam se enfraquecendo, muitas vezes sendo pouco para o desenvolvimento de uma próxima safra. Com isso, é necessário analisar o solo e buscar se existe a deficiência de nutrientes principais. Com auxílio de técnicas necessárias, como adubação e correção do grau de acidez, o solo com o tempo se regenera e supre a necessidade das plantas. Origem e tipos de solo. Como sabemos, os solos não se formam rapidamente, passam-se até milhares de anos para sua completa formação. Com isso, devem ser preservados. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o solo é resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas minerais e orgânicas vão sendo depositadas em camadas devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos, fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da terra. Existem também os solos alóctones, que são solos gerados através da ação de agentes de erosão, água, ventos, geleiras e ser humano. Também temos os solos autóctones, ou residuais, que resultam da degradação de rochas no local onde se encontram, mas necessariamente de uma rocha chamada basalto. O mais conhecido exemplo é a terra roxa, que são os latossolos vermelhos. Bom, gente, nós já sabemos que o solo é um recurso natural, que pode ser usado diversas vezes por se tratar de ser um recurso renovável. Agora nós vamos falar sobre o perfil do solo. O solo, gente, ele é formado por camadas. Essas camadas são os horizontes. Como vocês podem ver aí na imagem, tem essas camadinhas, né? Camada O, que é o horizonte A, o B, o C e o D. O horizonte O, gente, é a camada do horizonte orgânico. Ele é formado de materiais orgânicos, como já diz o nome. Pode ser materiais orgânicos em decomposição de origem animal ou de origem vegetal. Existe também o horizonte A, que vem logo após o horizonte O, e ele é formado de compostos minerais que vêm da sua rocha de origem, né, que é a rocha-mãe. Lembrando que o solo, ele é formado de uma rocha, e essa é a rocha-mãe. O horizonte B, ele é composto por minerais. Então, gente, o horizonte B, ele é composto por minerais, e ele é o famoso subsolo. E ele é composto principalmente por minerais, apenas isso. E o horizonte C, ele é composto de fragmentos de rocha. Lembra que eu falei que o solo é formado de uma rocha? O horizonte C é formado por fragmentos de rocha. E o horizonte D é a rocha de origem, a rocha-mãe. Então, sabendo disso, agora vocês sabem, né, que o solo, ele é composto por camadas. Essas camadas são os horizontes. Agora nós vamos falar sobre a degradação do solo. Como acontece, né, a degradação do solo? Como vocês podem ver aí na imagem, né, tem algumas imagens,
da seguinte forma: geralmente, o mau uso do solo implica na degradação dele, ou seja, quando ele é maltratado, mal cuidado, ou então quando sua vegetação é retirada, ele pode ir morrendo aos poucos, ele vai perdendo seus minerais, perdendo seus nutrientes. E aí acontece a degradação. E é isso, então, o solo, para que ele possa se enriquecendo de nutrientes, ele precisa ser bem cuidado, bem arado. Quando isso não acontece, ele vai morrendo e se degradando aos poucos. E é isso, né? O capítulo do livro termina